Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é a Amanda e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o livro Tulipas Azuis. Esse livro foi escrito pelo autor Will Monteith. Eu espero ter conseguido pronunciar o sobrenome dele de forma correta. E com esse nome e sobrenome, a gente pode pensar que esse livro é de um autor estrangeiro, mas não. O Will é um autor nacional, ele é carioca. Eu recebi esse livro do próprio autor, então desde já, Will, muito obrigada. Eu terminei a leitura desse livro já tem alguns meses. Quem me acompanha no Scoob ou no Instagram provavelmente já viu esse livro nessas redes sociais, porque já comentei um pouquinho sobre ele. E agora que eu voltei a conseguir gravar, finalmente estou aqui pra gente conversar sobre esse livro. Trabalhar com o que se ama é um desafio para a maioria das pessoas. Infelizmente não é fácil a gente conseguir um emprego em uma área que a gente realmente queira, que a gente realmente se sinta realizado. E quando esse trabalho dos sonhos está ligado às artes, parece que isso é mais difícil ainda. É comum que a gente conheça artistas que têm que trabalhar ou estudar em ramos totalmente diferentes. E artistas das mais diversas áreas, sejam músicos, pintores, dançarinos, atores, pessoas que sonham em viver de alguma arte, mas não conseguem sobreviver, não conseguem ganhar dinheiro suficiente com aquilo e aí precisam fazer outra coisa. Eu nasci e moro em uma cidade que respira arte, felizmente. Eu gosto muito disso aqui onde eu moro. Sejam pessoas da música, pessoas da dança, artesãos, mas infelizmente a maioria dessas pessoas não consegue se manter, não consegue sobreviver apenas com isso. O que é uma pena, porque são artistas que poderiam estar usando esse tempo que eles trabalham em outra coisa, podiam estar usando para melhorar aquela arte que eles amam, né? Estudar mais aquilo, para se aprofundarem, mas nem sempre isso é possível, porque a gente também precisa pagar os boletos, né? Por que é que eu tô dizendo isso? Porque isso também aconteceu com o nosso protagonista aqui dessa história, que é o Dolph. O Dolph, desde muito jovem, ele já demonstrava ter habilidades com desenho, com pinturas. Mas quando ele atingiu aí a idade adulta, o momento de pensar qual profissão seguir, ele acabou ingressando na faculdade de Direito. Porque, a princípio, ele não acreditava que fosse possível viver da sua arte, né? Viver dos seus desenhos, das suas pinturas. Então ele acabou escolhendo um curso que seria talvez mais seguro, né? Na hora de encontrar um emprego. Mas, felizmente, apesar de todos os desafios que o nosso protagonista encontra aí pelo caminho, ele consegue encontrar coragem de tentar viver daquilo que ele realmente amava fazer, que é pintar. Tiveram momentos de vacas magras, vamos dizer assim, em que ele passou por dificuldades, ele tinha que fazer coisas que ele não gostava muito para conseguir ali um dinheirinho, mas com o passar dos anos, o Dolph acaba conseguindo se firmar nesse ramo da pintura e ser reconhecido pelo seu trabalho, o que é maravilhoso. A história do Tulipas Azuis é ambientada na Holanda e esse livro é um romance de formação, porque a gente acompanha a história do Dolph da infância até a sua vida adulta. A história não é linear, o autor vai e volta no tempo. Então tem um capítulo que a gente está conhecendo um pouco do Dolph criança, no outro capítulo ele já está na vida adulta, depois volta para a infância, depois vem o momento da adolescência e assim vai. E essa é uma estratégia narrativa que eu particularmente gosto muito, porque a gente vai conhecendo aos poucos o personagem. Isso acaba nos instigando, né? É intrigante. A gente quer saber a história como um todo e o autor vai entregando a gente aos pouquinhos. Como eu disse, o Dolph, ele é um pintor, né? Ele consegue, depois de algum tempo, se firmar no ramo da pintura e ele se torna um pintor realmente reconhecido, suas obras passam a ser muito valorizadas, ele consegue viver de uma maneira bem confortável porque os seus quadros começam a valer uma fortuna. E um dos aspectos mais interessantes dessa leitura para mim foi conhecer o processo de criação de um quadro, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não tenho muito contato com pintura, sabe? É uma área das artes que eu não tenho contato, que eu não conheço. Então eu nunca tinha parado para pensar como é que um artista cria um quadro, o que é que tem por trás daquela tela que a gente tá vendo. Eu achei incrível isso aqui na história. É muito bonito, é até poético, eu diria. E é realmente poético, porque algumas criações do Dolph vêm de poemas que o seu pai escreveu.
Então ele adapta pra tela, né, pra um quadro, alguns poemas que o pai escreveu. E, gente, é tão maravilhoso, é incrível. Aí a gente lê o poema e depois a gente tem a descrição do que é que tá ali na tela, naquele quadro. E eu ficava assim, que incrível. Porque são poemas que têm um valor sentimental muito forte pro Dolph, pro nosso protagonista. Então quando ele tá criando essas telas, nossa, é muito maravilhoso, emociona de verdade. Um outro aspecto interessante dessa leitura, que eu também nunca tinha parado pra pensar, é a gente perceber como o Dolph, ele se apega a algumas das obras, algumas das telas, né, dos quadros que ele cria. Um compositor, por exemplo, quando ele escreve a letra de uma música, e ainda que ele venda essa letra, não seja interpretada por ele mesmo, ele sempre vai poder escutar aquela música, ele sempre vai poder criar talvez sua própria versão, nem que seja só para ele mesmo, daquela letra que ele escreveu. Ele não vai perder a sua criação quando ele a vende. Um ator, a mesma coisa. Um ator se entrega para um papel, né? E ele sempre vai poder assistir aquilo. Mas com o pintor isso não acontece, porque a partir do momento que ele vende aquele quadro, e aí? Ele não vai ter mais aquela tela com ele, né? O Dolph, como eu disse, se torna um pintor muito reconhecido, então ele não faz 3 telas iguais, né? São obras únicas, são obras exclusivas. E às vezes ele se apega bastante a alguns quadros e ele tem dificuldade de vender, tanto que é a esposa do Dolph que acaba ficando responsável por isso, sabe? Por vender as suas obras. Depois ele contrata um outro cara para ajudar aí nessa parte de vendas, que se torna um personagem bastante importante dentro da história. E deve ser difícil realmente se desapegar, né, de algo que você dedicou tanto tempo ali criando e você não vai ter mais acesso. Então, eu já comentei que o Dolph, em um momento da história, ele acaba contratando um outro homem para ajudá-lo nas vendas. E eles gostam muito do retorno que eles têm, sabe? É uma pessoa que tem o tino para vendas. As vendas aumentam muito depois que eles contratam esse cara. E esse personagem vai ter uma importância muito grande aqui nesse livro. Não vou entrar em detalhes para não entregar nada para você. O final foi bem chocante, me surpreendeu muito. Porque esse livro, como eu disse, ele é um romance de formação. E romances de formação não costumam ter nada muito surpreendente. Então eu tava caminhando nessa leitura, esperando que fosse uma história bem tranquilinha. E aí vem o Will, o autor, e joga uma bomba assim, mais pro finalzinho da história, que eu fiquei chocada. Tulipas Azuis vai trazer uma história bastante sensível sobre a vida, com seus altos e baixos, com seus desafios, com suas inconstâncias, com as dores e as delícias que a vida de todos nós tem. A escrita é bastante fluida, os capítulos são bem curtinhos, então a gente consegue avançar muito rápido nessa leitura. E falando da edição, tem folhas amarelas e a fonte tá em tamanho incrível. A gente consegue ler assim, muito confortavelmente. Quando eu tava lendo, eu encontrei alguns errinhos de revisão, algumas palavras sem acento, algumas palavras repetidas. Eu já conversei com o autor sobre isso e ele disse que já saiu uma nova edição do livro que já foi novamente revisada. Então é provável que as novas edições não tenham mais esses errinhos que eu encontrei. Esses são os comentários que eu tinha pra fazer a respeito desse livro. Vou ficando por aqui, senão esse vídeo vai ficar longo demais. Mas indico muito pra vocês que conheçam essa história, conheçam o autor. Ele acabou de publicar um novo livro. Eu vou deixar a capinha por aqui para vocês vejam a capa do novo livro do Will. E o site dele vai estar aqui na descrição do vídeo também, para que vocês tenham mais informações sobre o trabalho desse autor. Eu tenho buscado cada vez mais falar de autores nacionais contemporâneos aqui no canal, porque a gente tem que dar espaço, a gente tem que dar voz para os nossos autores, né? O Will gentilmente me mandou um exemplar do livro para que eu sorteasse para vocês. Então eu vou deixar um formulário aqui na descrição para quem quiser concorrer. Para participar é muito simples, você precisa estar inscrito aqui no canal, deixa um joinha nesse vídeo e preenche o formulário que vai estar aqui na descrição. Fechado? Muito obrigada, Will, por ter enviado o livro para que eu pudesse ler, por ter enviado um outro exemplar para sorteio. E boa sorte para todo mundo que for participar. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou já sabe, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Vamos continuar batendo um papo aqui, vamos continuar essa conversa. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí, ou no próximo vídeo.